Muito bem, nesse Economia e Desenvolvimento desta semana, estamos recebendo aqui o Antônio Carlos Nazi. Nós já estávamos com saudade dele, né? Fazia tempo que ele não aparecia. Não aparecia. E estava viajando, né, Nazi? Tu sempre anda por aí pela América, né? A minha última experiência foi no Equador agora. No Equador. Uma semana e pouco. Aliás, estávamos falando das autoestradas do Equador, feitas por uma empresa brasileira. Odebrecht. Odebrecht, né? E o presidente está com voz de prisão, mas está na Bélgica. Está na Bélgica, casado com uma belga, né? Lógico. Então, é impressionante, os presidentes da América Latina, da América do Sul, que está Peru, tudo em Gana, né? Aqui pertinho e tal, né? Em Curitiba, aliás, nem é bom falar em Curitiba essa semana. Nós, gremistas, não vamos esquecer Curitiba, né? Deixa lá. Vamos esquecer isso. Mas, Nazi, a brincadeira hoje da manhã era o furacão Dória ou o furacão de Curitiba, qual era o pior. É verdade. Para nós foi o de Curitiba. Mas, de qualquer maneira, é o seguinte, nós estamos aí desde janeiro, nós estamos já em setembro, nono mês do ano. Qual é a avaliação assim, preliminar que tu faz do governo Jair Bolsonaro? Olha, se ele parasse de falar, eu acho que seria um avanço muito grande que a gente poderia ter no governo. As coisas estão indo muito lentas, não é? Por mais que tiveram aí um crescimentozinho de 0,4 no último trimestre, mas ontem o Mansueto Almeida, acho que no Valor Econômico e também nas redes sociais, já dizendo que neste governo o déficit primário não vai ser zerado. Vamos continuar. Esse ano a previsão são 130, talvez consigam ainda reduzir em 10 bilhões. Ano que vem a previsão também é de 130 bilhões, então nós estamos com a economia parada e vai continuar parada, como eu tenho dito aqui já em outras ocasiões. É verdade. Nós, lamentavelmente, ainda a coisa não deu certo. Eu tive a oportunidade de ir a Brasília antes até de viajar para o Equador. Estive conversando lá com o pessoal do governo e o pessoal está achando que realmente a realidade é essa aí. Não existe uma manobra fácil de se fazer para reverter a situação. E o Mansueto ontem foi bem claro, não tem perspectiva nenhuma do governo, com todas as reformas tributárias que possam ser feitas, não tem nenhuma perspectiva de zerar o déficit primário até 2022. Isso é muito ruim, né? Porque nós vamos continuar com uma dívida alta, interna, não vamos conseguir amortizar nem uma parte da dívida, ou pelo menos nem pagar os juros vão ser capitalizados nessa dívida, nós estamos chegando aos 4 trilhões, eu já falei aqui também, para mim é o principal problema, porque nós vamos poupar pelo valor de ontem do Gereissati 870 bilhões na Previdência Social e vamos gastar de juros mais que 1 trilhão em 4 anos, vamos poupar 870 em 10 anos. Então, essa conta não fecha. Né? Agora, essas reformas também, elas têm uma certa inércia até apresentar resultados. Pega a reforma tributária, quer dizer, estão prevendo fazer um ajuste em 10 anos, mas em 10 anos nós não conseguimos esperar 10 anos. Exatamente. Tivemos então, tem algumas coisas que teriam que fazer mais rápido. A reforma trabalhista também dá sinais agora, como foi 17, mas agora que está dando sinais, né, de alguma consequência benéfica. A reforma da Previdência ainda está em votação, quer dizer, até realmente... E vai ter um período aí de 2, 3 anos até você ter um efeito mais... Mas o desemprego... Com certeza a Previdência não vai ser votada, eu acho que é muito difícil votar só lá no final do ano, se der para votar. Eu tenho minhas dúvidas ainda. Hoje foi aprovado na comissão, então agora vai para o plenário, né? Vai para o plenário. Mas o desemprego diminuiu um pouco, não é? Mas é muita informalidade, né? Muita informalidade. Muita informalidade, então você perde. Exatamente. Perde um pouco a medida, né, da taxa de desemprego. De renda no governo também, né? Eu apresentei, me encontrei, eu estava vindo de Brasília e me encontrei no aeroporto com o senador Luiz Carlos Reins e disse para ele, olha, senador, eu tenho uma proposta para levar para o governo, o senhor tem amigo do Paulo Guedes, e o que é? A minha proposta é muito simples, acabar com o fundo de garantia, agora. Né? É radical. Aí é uma posição radical, os PT vão estar em mim, mas eu vou provar por A mais B que é um bom negócio para todo mundo. E por que é um bom negócio? Bom negócio pelo seguinte, o fundo de garantia foi feito lá atrás, lá pelo Bulhões, né, pelo Roberto Campos, 1966. 64. 64. Né? Logo depois da Revolução, 64, 65 foi a implantação. Com o objetivo de criar um funding, um fundo de aposentadoria, acabar com a estabilidade do emprego, dos 10 anos, e criar também um fundo para o Banco Nacional de Desenvolvimento
da Habitação, né, Banco Nacional da Habitação, BNH, para criar uma política de moradia, né, casa própria. Foi válido, foi ótimo, tudo bem. O que acontece? Hoje, o depósito do Fundo de Garantia, o empregado não se dá conta. A remuneração é ridícula, porque é TR mais 3%, é menos que a poupança. Sim. Se eu pegar hoje Amoedo, fez um cálculo, esse dia está no exame, quem publicou foi até na coluna do Guzo. Você pega R$1.000, tá? E deposita na tua conta do Fundo de Garantia. E pega R$1.000, tu aplica no CDB, em 3 anos tu tem 4 vezes o valor do rendimento, que ele tem, do valor do depósito. Tá? Então isso, ele fez um cálculo, que é um cálculo que a gente faz aqui também há muito tempo. Então é ridícula a remuneração. A minha proposta é muito simples. Você quer botar dinheiro na economia, aumenta o salário em 8%, todo mundo. Pega os 8% do Fundo de Garantia, aumenta o salário. Tá? Qual é o volume que se tem hoje? A Caixa Econômica não sabe porque tem muitas empresas que não estão recolhendo Fundo de Garantia. Então, o volume seria significativo porque você teria disponibilidade via salário. Ou o cara quer pagar a conta, ele paga o que você está devendo no banco, ou ele vai comprar e aumenta ICMS, aumenta IPI, aumenta a PIS, aumenta a COFINS e tal. O que teria de aumento, o fluxo de caixa da empresa? Nada, porque ele tanto faz pagar o Fundo de Garantia como o salário, é a mesma coisa, os 8% é igual. O que tem de aumento? Eu teria 8% sobre os 20% do INSS. O governo reduzindo isso para 18,4% em vez de cobrar 20%, o caixa das empresas é 0 a 0 o efeito. E o efeito, o dinheiro, em vez de estar sendo depositado lá na Caixa Econômica para financiar as vigarias que saiu por aí, com dinheiro do Fundo de Garantia, estaria girando na economia. Então, eu teria um desencaixe favorável. E o cara quer poupar, ele vai aprender a poupar. E acabaria com a inadimplência do Fundo de Garantia, porque a empresa seria obrigada a pagar. O salário você é obrigado a pagar. Entendeu? Onde é que você vai buscar um funding do casa própria, né, para habitação? Pega no recurso que está aplicado lá fora, com remuneração com letra do Tesouro Americano, nós temos 300 bilhões, quase 400 bilhões de dólares lá fora. E a multa rescisória, Nazi, para as pessoas. Aí acaba esse negócio. Acaba com a multa rescisória. Não, acaba com a multa rescisória. É uma outra reforma trabalhista, né? Acaba com a multa rescisória, acaba com os depósitos de garantia. Quem tem o dinheiro depositado segue a regra. Se o cara é demitido com justa causa, ele vai lá, mas eu acabaria com a multa também. Porque isso é um inibidor para a volta do emprego também. Não tem uma estimativa do valor total do recolhimento de fundo de garantia? Não há uma estimativa? A Caixa não dá isso e dá? Não, eu não consegui essa informação, mas uma das razões que me disseram é que a Caixa não quer divulgar isso porque isso demonstraria que há um volume muito grande de fundo de garantia a depositar. 8% de todos os proventos, porque na verdade não é sobre o salário, é sobre os proventos, que somam ali comissões, etc. Faz um cálculo sobre o PIB, né? Nós temos aí 6 trilhões. Né? Eu acredito que nós devemos ter perto de 800 a 1 trilhão de remunerações. Então, se tu coloca 8%, tu teria 80 bilhões correndo na economia. É um volume grande. É muito mais do que o volume dos R$500 de aprovação. E além de não remunerar bem, como tu falaste, também não é bem aplicado. Não, verdade, exatamente. Nazi, apesar de todas essas questões que tu coloca... Bom, eu só tive um feedback do Dilon, que é o assessor do Heinz, que encaminhou o assunto para o Ministério para... Não sei o que vou saber semana que vem que eu vou a Brasília. O Paulo Paim vai querer fazer uma entrevista com ele, consultá-lo. Estou só imaginando a gritaria. Mas o pessoal é só questão de fazer cálculo. É uma questão de fazer cálculo. Mas o problema deles é isso aí, a questão é demagógica. A demagogia acha que isso aí é perder um direito. É verdade. Isso é favorável ao trabalhador. Muito favorável ao trabalhador. Quer dizer, as pessoas não conseguem entender. Pega o dinheiro dele, 8% dele, no final do mês, em termos de salário, transformado em salário, ele faz o que bem entender com o dinheiro, não precisa estar aplicando aí. Mas apesar de todas as restrições que tu colocasse aí, de achar que o presidente tem que falar menos e tal, para encerrar, tu está otimista em relação ao governo Bolsonaro, esses primeiros indícios, porque tem muita coisa que está fora dessas coisas que estão acontecendo, né? Devagar, mas estão acontecendo. Tem muita coisa que estão fazendo que eu acho que tem que fazer mesmo, entendeu?
rever o assunto da educação. Eu acho que tem que rever toda uma política da educação, entre as quais custear bolsas e etc. Tal. Isso tem muita, né? Tem má aplicação de recursos? Tem, mas isso é em geral. Isso vai para a saúde, é mal aplicado, você vai para a educação, é mal aplicado. Então, eu acho que tem coisas que estão acontecendo. Né? Tu pega o caso do Osmar Terra, está fazendo as coisas acontecer. Sim. O ministro Terra está fazendo as coisas, não está esperando pelo seu Bolsonaro, está fazendo. E tem os que estão fazendo as coisas mal. Não é? Mas pega a própria ministra da Agricultura, ela está fazendo parte dela. Eu lido com a agronegócio aí, estão satisfeitos com ela. Entendeu? Ela não está esperando que o Bolsonaro diga, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Vai fazendo. E tem outros que estão esperando. Né? Então... E o motivo que eu coloco também como muito positivo, não se tem mais notícias de corrupção dentro do governo. Isso aí, é verdade. Tem coisas que estão ainda em obscuras, que eu acho que o Bolsonaro deveria resolver. Aquele assunto lá do assessor do filho dele. Do Queiroz. Está lá solto em São Paulo. A Veja encontrou ele. Então está lá em São Paulo, no Morumbi, etc. Tal. Eu acho que essas coisas prejudicam a imagem do governo. O roubo sistêmico, aquele que foi importante, pelo menos... Exatamente. E o que eu acho que também o governo deveria ter uma coordenação política e de comunicação, o governo se comunica muito mal. Muito mal. Né? Então, lógico, toda essas declarações impetuosas, né? Essas coisas atrapalham. Atrapalham. Tem muito assunto. Eu acho que ele não deveria dar, eu já disse aqui também, eu acho que não devia estar governando por Twitter e social. Isso aí. Deixa o Trump fazer isso. Deixa o Trump fazer isso. Nazi, muito obrigado pela tua presença aqui. Claro, eu sempre disse, vem mais seguido, uma vez por mês, pelo menos, Nazi, porque sempre tem assunto importante. E eu sei quão importante é a tua presença aqui, porque eu tenho o feedback disso, né? Então, quando tu vens aqui, essas tuas colocações elas repercutem, ela tem a reverberação diante do público. Obrigado pela tua presença. Eu vou, depois dessa aqui, do Fundo Garantido, eu vou apanhar na rua. Com certeza. E aí, o Paulo Paim, está aqui, homem, eu te dou o endereço. Né? Não tem problema, eu me dou bem com ele. Um grande abraço e até a próxima. Um abraço. Um rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.